O Flamengo começou a se movimentar de forma intensa nos bastidores e deixou claro que o planejamento para a próxima temporada já está em andamento, mesmo após um ano extremamente marcante dentro de campo. O clima no clube segue de valorização do que foi construído, mas também de ajustes importantes, principalmente pensando em elenco, folha salarial e novas oportunidades de mercado. E tudo isso passa por decisões que já começaram a impactar o noticiário rubro-negro nos últimos dias. Um dos pontos que mais mexeu com o sentimento da torcida foi a manifestação pública de Éric Pulgar. O volante fez questão de se dirigir diretamente à nação, em um tom de gratidão e identificação, destacando o quanto a temporada foi especial e como a presença do torcedor foi determinante ao longo do ano. Pulgar ressaltou a força das arquibancadas tanto no Maracanã quanto fora de casa e deixou claro que cada conquista teve participação direta da torcida, que empurrou o time nos momentos mais difíceis e transformou cada jogo em uma verdadeira decisão. Esse tipo de posicionamento reforça o vínculo entre elenco e arquibancada e mostra que, internamente, existe o reconhecimento de que o Flamengo viveu um ano que ficará marcado na história recente do clube. Enquanto esse clima de celebração ainda paira no ar, o Flamengo também trabalha com a realidade do mercado e já iniciou um processo de reformulação pontual do elenco. Alguns jogadores já se despediram oficialmente e seguiram novos caminhos, abrindo espaço tanto no grupo quanto no orçamento. A saída desses atletas faz parte de um planejamento que não é apenas técnico, mas também financeiro, com o objetivo de deixar a folha mais equilibrada e criar margem para a chegada de reforços que atendam às necessidades do elenco para a próxima temporada. Esse movimento de saídas não deve parar por aí. Internamente, o clube entende que mais jogadores podem deixar a Gávea nas próximas semanas, justamente para ajustar a estrutura do elenco e permitir investimentos mais cirúrgicos. A ideia não é desmontar o time, mas sim reorganizar, reduzindo custos em posições onde existe reposição e abrindo espaço para novas peças que cheguem com perfil mais alinhado ao projeto esportivo do clube. Esse equilíbrio entre manter competitividade e ajustar as contas tem sido tratado como prioridade absoluta pela diretoria. Dentro desse cenário, uma situação que começou a ganhar força envolve o interesse do Santos no atacante Michael. O jogador, que chegou ao Flamengo sem custos de transferência, tem um salário considerado elevado e passou a ser visto como uma possível saída estratégica. O Flamengo não demonstra a intenção de criar obstáculos caso uma proposta seja apresentada, justamente porque a liberação do atleta representaria um alívio importante na folha salarial. Além disso, a avaliação interna é de que essa movimentação pode abrir espaço para novas contratações, especialmente pensando em peças que tragam características diferentes ao elenco atual. Até o momento, o interesse existe, mas ainda não houve avanço concreto em termos de proposta oficial ou projeto esportivo apresentado. Mesmo assim, o simples fato dessa possibilidade estar em pauta já mostra como o Flamengo está disposto a ouvir o mercado e analisar oportunidades que façam sentido esportiva e financeiramente. Esse tipo de postura reflete uma mudança clara em relação às janelas anteriores, com decisões mais frias e alinhadas ao planejamento de médio prazo. Paralelamente às questões de elenco, o Flamengo também tem atuado de forma ativa em discussões estruturais do futebol brasileiro. Um tema que voltou à tona é a utilização de gramado sintético nos estádios da Série A.
O clube se posicionou de forma firme e conseguiu o apoio de outras equipes que também atuam em gramado natural para levar a pauta à confederação. A proposta é impedir que novos clubes adotem esse tipo de piso, ao menos até que haja uma discussão mais profunda sobre os impactos no jogo e na integridade física dos atletas. Esse movimento já trouxe um efeito imediato, com a sinalização de que nenhuma nova autorização será concedida no curto prazo. Atualmente, alguns clubes seguem utilizando o gramado sintético, mas a ideia é que o tema seja debatido de forma mais ampla em reunião prevista para o início do próximo ano. O Flamengo entende que essa discussão é fundamental para o futuro do campeonato e reforça a posição do clube como um dos protagonistas também fora de campo, influenciando decisões que afetam diretamente o futebol nacional. Enquanto essas pautas institucionais avançam, os bastidores do mercado seguem agitados, especialmente quando o assunto envolve grandes nomes do futebol brasileiro atuando no exterior. A situação de Gerson voltou ao centro das atenções após declarações vindas de Belo Horizonte, indicando que existe interesse e admiração pelo jogador. A versatilidade do meio-campista, sua capacidade de atuar em diferentes funções e o histórico de convocações fazem dele um nome sempre valorizado no mercado nacional. No entanto, qualquer negociação nesse sentido é considerada extremamente complexa. O clube europeu onde Gerson atua não demonstra disposição em facilitar uma saída e a questão salarial surge como um dos maiores entraves. O jogador recebe valores muito elevados fora do país e um eventual retorno ao futebol brasileiro exigiria uma redução significativa. Algo que só aconteceria mediante um projeto esportivo muito convincente e um desejo pessoal muito forte de voltar. Ainda assim, o cenário segue sendo acompanhado de perto, já que movimentações desse tipo costumam evoluir rapidamente quando menos se espera. Em meio a tudo isso, o Flamengo também se vê diante da necessidade de reforçar o setor defensivo. A busca por um zagueiro ganhou novos capítulos após a negativa em uma negociação que vinha sendo tratada como prioridade. Diante desse cenário, o clube rapidamente passou a analisar alternativas, mostrando que existe um plano bem definido para não ficar refém de uma única opção no mercado. Essa agilidade é vista internamente como fundamental para evitar leilões e negociações desgastantes, mantendo o foco em oportunidades que realmente façam sentido dentro do perfil desejado pelo departamento de futebol. Dando sequência a esse panorama movimentado, o foco agora se volta totalmente para o mercado e para as decisões que o Flamengo precisa tomar de forma rápida e estratégica. A diretoria sabe que o sucesso recente elevou ainda mais o nível de exigência da torcida e, por isso, cada passo é analisado com cuidado para não comprometer o que já foi construído. O clube entende que manter um elenco competitivo passa, necessariamente, por saber a hora certa de insistir em uma negociação e também de recuar quando as condições deixam de ser favoráveis. Foi exatamente isso que aconteceu na tentativa de contratação de um zagueiro que era tratado como prioridade absoluta. O Flamengo apresentou uma proposta robusta envolvendo valores financeiros e ajustes em pendências antigas, mas encontrou resistência do outro lado. A resposta negativa deixou claro que o negócio não avançaria nos termos desejados, e o clube optou por não esticar a corda além do limite considerado saudável.
Internamente, existe a avaliação de que entrar em disputas prolongadas pode inflacionar o mercado e criar precedentes ruins para negociações futuras. Com isso, o famoso plano alternativo entrou em ação. O Flamengo já vinha monitorando outras opções e rapidamente voltou suas atenções para o mercado europeu, mais especificamente para a Inglaterra. A ideia é encontrar um zagueiro com perfil jovem, potencial de crescimento e que se encaixe no projeto de renovação gradual do elenco. O nome que surgiu nesse contexto é de um defensor brasileiro de apenas 20 anos, revelado no futebol nacional e que, atualmente, atua em um clube inglês. Esse jogador ainda tem poucos jogos como profissional no futebol europeu, mas é visto como alguém de grande potencial, com características que agradam ao departamento de futebol rubro-negro. A juventude pesa a favor, principalmente levando em conta que o elenco atual tem uma média de idade considerada alta. A chegada de um atleta mais novo poderia trazer não apenas fôlego físico, mas também valor de mercado a médio prazo, algo que o Flamengo passou a considerar de forma mais consistente nos últimos anos. A estratégia, nesse caso, é tentar um empréstimo com opção de compra, reduzindo riscos imediatos e permitindo uma adaptação gradual ao futebol brasileiro. O clube avalia que esse modelo de negócio é mais inteligente, principalmente quando se trata de um atleta ainda em processo de afirmação. Agora, a bola está com o time inglês, que precisa decidir se aceita liberar o jogador temporariamente. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas o simples fato de o Flamengo já ter um caminho alternativo mostra como o planejamento está bem estruturado. Essa postura também dialoga diretamente com o movimento de saídas que o clube vem promovendo. A liberação de jogadores com salários elevados não é vista apenas como uma questão financeira, mas como uma oportunidade de oxigenar o elenco e abrir espaço para atletas com mais fome de crescimento. O Flamengo entende que um grupo equilibrado passa por mesclar experiência com juventude, e esse ajuste fino tem sido uma das grandes metas para a próxima temporada. Outro ponto que merece atenção é como essas decisões impactam o ambiente interno. A diretoria tem buscado ser transparente com o elenco, explicando os motivos das mudanças e reforçando que o objetivo é manter o Flamengo no topo. Esse diálogo é visto como fundamental para evitar desgastes e garantir que quem permanece esteja totalmente comprometido com o projeto esportivo do clube. A ideia é clara. Ficarão aqueles que realmente querem vestir a camisa e competir em alto nível. Enquanto isso, o cenário externo segue acompanhando cada passo com lupa. Qualquer movimentação do Flamengo gera repercussão imediata, seja envolvendo negociações, posicionamentos institucionais ou decisões de bastidores. O clube sabe do peso que tem no futebol brasileiro e utiliza essa força também para influenciar debates importantes, como já ficou claro em questões recentes que vão além das 4 linhas. No meio de tantas informações, o torcedor acompanha com expectativa e, ao mesmo tempo, com confiança. Existe a percepção de que o Flamengo aprendeu com erros do passado e hoje atua de forma mais racional no mercado, sem perder a ambição de brigar por títulos. O equilíbrio entre responsabilidade financeira e competitividade esportiva virou um mantra dentro do clube e cada decisão tomada parece seguir essa lógica. A próxima temporada ainda está distante, mas o trabalho começa agora. As conversas seguem acontecendo, nomes são avaliados diariamente e cenários são projetados de acordo com possíveis saídas e chegadas.
O Flamengo sabe que não pode errar em posições-chave e, por isso, prefere agir com cautela, mesmo que isso gere ansiedade na torcida. O entendimento interno é de que uma escolha bem feita vale mais do que uma contratação rápida e mal planejada. Com o mercado aquecido, negociações difíceis e interesses cruzados, o Flamengo segue atento a cada detalhe, ajustando o elenco peça por peça, sempre com o olhar voltado para o futuro e para a manutenção do protagonismo que o clube conquistou nos últimos anos. Além do planejamento voltado para reforços e saídas, o Flamengo também vem acompanhando de perto o desenvolvimento de jogadores que estão se destacando em outros clubes brasileiros e até no exterior. A diretoria entende que, mais do que contratar nomes já consolidados, é fundamental identificar atletas jovens, com potencial de crescimento e que possam se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do time. Essa estratégia permite que o clube mantenha um elenco competitivo, mas também construa ativos de longo prazo, reforçando a sustentabilidade do projeto esportivo. Cada decisão é analisada com base em critérios técnicos, financeiros e estratégicos, evitando escolhas impulsivas que possam gerar prejuízos futuros. No contexto do mercado interno, a situação do Santos com relação a Michael continua sendo observada com atenção. Apesar de ainda não haver proposta formal, o simples interesse já influencia a condução do planejamento rubro-negro. A possibilidade de liberar o jogador gera uma dupla vantagem. Além de aliviar a folha salarial, permite ao Flamengo abrir espaço para contratações que se encaixem melhor no perfil que o técnico deseja para a próxima temporada. É um movimento que demonstra a maturidade da diretoria, que consegue equilibrar as demandas do mercado com a necessidade de manter o time competitivo em todas as frentes. A questão salarial também ganha destaque em negociações envolvendo atletas que atuam no exterior, como o caso de Gerson. O Flamengo acompanha de perto, mas sabe que qualquer tentativa de retorno depende de ajustes financeiros significativos e da vontade do jogador em se adaptar novamente ao futebol brasileiro. Essa realidade não desanima o clube, que entende que negociações complexas exigem paciência e timing adequado. A estratégia é manter contato constante, avaliando oportunidades de acordo com a evolução das conversas e garantindo que qualquer movimento seja vantajoso tanto para o jogador quanto para o clube. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O burburinho tomou conta dos bastidores do futebol nacional após circular a informação de que o Flamengo estaria prestes a promover um dos anúncios mais impactantes dos últimos anos. Internamente, fala-se como certo que Gerson, Nino, Arias e Hulk já estariam alinhados com o clube rubro-negro, restando apenas detalhes de comunicação para tornar tudo público. O mais curioso é que o formato do anúncio teria sido alterado na última hora, alimentando ainda mais o clima de mistério e expectativa entre torcedores e dirigentes. A possível chegada de Nino chama a atenção pelo simbolismo. Capitão em uma campanha histórica de Libertadores, o zagueiro se consolidou como um dos líderes mais respeitados do futebol brasileiro antes de seguir para o Zenit. Nos corredores da Gávea, a leitura é de que sua contratação representaria não apenas um reforço técnico, mas também um recado claro de ambição e protagonismo continental. Há quem diga que ele seria visto como um pilar imediato da defesa e uma referência de comando dentro de campo. No meio e pelos lados, o nome de John Arias surge como peça-chave de um projeto mais agressivo. Com velocidade,
intensidade e capacidade de decidir, o colombiano, hoje no Wolverhampton, encaixaria no perfil de jogo que a comissão técnica imagina para na temporada. Pessoas próximas às negociações afirmam que o Flamengo acredita ter convencido o jogador com um plano esportivo sólido e a promessa de protagonismo absoluto. Já Hulk é tratado como o movimento mais ousado. Ídolo recente do Atlético Mineiro, o atacante traria impacto midiático e força imediata ao ataque rubro-negro. Apesar da idade, seu nome ainda carrega peso, gols e respeito. A ideia seria utilizá-lo como referência ofensiva e liderança em jogos grandes, elevando o patamar do elenco. Gerson completa o pacote e simboliza a conexão emocional com a torcida. Velho conhecido da casa, ele seria visto como o elo perfeito entre intensidade, técnica e identidade rubro-negra. Se tudo se confirmar, o Flamengo não apenas reforçaria o elenco, mas mudaria o eixo das conversas no futebol brasileiro, transformando um rumor ousado em uma das maiores especulações já vistas no mercado. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.